Ei, bem-vindos ao Contracapa. Meu nome é Felipe, autor de O Reino em Ruínas, que o projeto do livro está no Catarse nesse exato momento, no link da descrição aqui no vídeo para você apoiar se você se interessar. Você ganha não só o livro, como tem outras recompensas, como contos ainda não publicados. Hoje eu vou trazer para vocês uma nova lista de livros. Essa lista são livros que eu já li, mas eu queria poder apagar minha memória para poder ler eles de novo como se fosse uma primeira vez. E não só como fosse uma primeira vez, mas com a minha experiência atual de leitura também. Eu lembro que tem muitos livros que eu li faz muito tempo, alguns no começo da minha jornada de leitura, então eu acho que com uma bagagem maior, a que eu tenho hoje, eu posso aproveitar muito mais, ou eu posso até achar que é bobo, né? Falar, nossa, mas isso aqui eu já vi tantas vezes, que quando eu li lá atrás, parecia uma coisa completamente inovadora. Então vamos lá. O primeiro livro é Jogador Número 1, por Ernest Cline. E eu lembro que esse livro eu achei sensacional e, se eu não me engano, foi o primeiro livro de ficção científica que eu curti pra caramba, assim, né? Porque eu vinha de umas leituras mais ficção históricas, né? Ken Follett, Bernard Cornwell. E Jogador Número 1 foi completamente fora da curva, porque é uma ficção científica, completamente ficção científica, né? Então a gente tá numa realidade que tem um mundo completamente virtual e tem essa caçada de todo mundo nesse ambiente virtual atrás desse prêmio, desse magnata que morreu e deixou um prêmio em algum lugar. E também tem interseções entre o mundo real e o mundo virtual. Era muito, muito interessante. Jogador Número 1, eu lembro que virou um dos meus livros favoritos durante um tempo. E foi uma experiência muito positiva mesmo. Eu queria apagar da memória e ler de novo, como se fosse uma primeira vez, pensando como que será que eu ia interpretar a história tendo essa bagagem que eu tenho hoje. Outro livro que eu gostaria de ler pela primeira vez, de novo, é A Passagem, por Justin Cronin. E A Passagem, é um livro denso e é um livro que metade da história, metade do livro é meio que prelúdio para o que vai acontecer na história no futuro, mas é uma experiência completamente diferente, assim. A gente está ali num mundo onde que o exército está fazendo experimento com os prisioneiros já na cadeira de morte, né? na cadeira elétrica. E aí eles falam, pô, eles vão morrer mesmo, então vamos fazer experimentos aqui. E eles fazem experimentos com uns animais meio vampirescos que eles encontraram numa caverna na Colômbia ou Venezuela, não lembro direito. Só que lógico que dá errado, e aí esses presos acabam fugindo e entram no mundo ali, destruindo o mundo e criando um mundo apocalíptico. Só que aí, do nada, a história meio que encerra e no meio do livro adianta 100 anos ali e a gente acompanha a vida numa colônia ali, que o pessoal de sobreviventes e tal, nesse mundo ali, né, pós-apocalíptico. E é muito interessante como a história se desenrola, é muito interessante os segredinhos que você vai se descobrindo de acordo com a história, vai se desenrolando. E esse é um livro que foi um livro de terror fantástico, que eu lembro que eu gostei muito. O primeiro livro eu acabei muito rápido. E depois A Passagem tem os 12, A Cidade dos Espelhos. Puta, eu li muito rápido porque eu fui curtindo muito, assim. E aí ele sempre se remete ao prelúdio que eu falei, né? A primeira metade do primeiro livro, porque quando você lê a primeira vez, você meio que passa batido as informações. Depois, quando você relembra as coisas, fala, puta, é verdade mesmo, tá dando... faz sentido o que tá acontecendo no futuro, porque aconteceu aquela coisa lá. Então, seria muito, muito legal ler de novo pela primeira vez, né? Conhecendo todos os personagens de novo, conhecendo toda a história ali de novo. A Passagem, por Justin Cronin. Outro livro que eu gostaria de ler pela primeira vez de novo é O Nome do Vento, por Patrick Rothfuss. A primeira razão disso é que eu li já faz uns anos, então, e ele ainda não soltou o terceiro, então significa que provavelmente eu vou ter que reler de qualquer forma para poder lembrar o que estava acontecendo quando, se ele quiser lançar o terceiro livro. Essa é uma razão, mas não necessariamente por isso, mas sim porque o Patrick Rothfuss, no Nome do Vento, ele te traz numa jornada muito interessante, que pode ser um pouco frustrante para um pessoal, que eu já vi bastante gente reclamando, né, que fica meio alheio assim tal, porque tem muitas horas que ele abstrai, conta a história de uma fábula, de alguma coisa que aconteceu, mas esses pontos eu acho muito interessante e esses pontos eu acho que acrescenta muito na cultura ali da história.
E a gente tá no Nome do Vento, a gente tá acompanhando o Kvothe. Kvothe é um cara super famosão nesse mundo, não necessariamente pro bem. Ele fez grandes feitos nesse mundo e aí acaba tendo a sua fama dali. E aí ele vive uma vida normal, cuidando de uma taverna, até que o cronista real descobre quem é o Kvothe e fala, pô, conta aí sua história pra mim. Aí o Kvothe fala, não, vai, tá bom, vai. E aí ele conta a história dele, desde quando ele era criança até entrar na universidade e daí pra frente. Todos os seus feitos que fez ele famoso no presente. E o Kvothe é meio que ele viveu numa trupe ali de artistas e ele tem esse quê um pouco mais poético na hora de falar, então é muito gostosa a leitura se você for imaginar que é um artista contando as suas prosas para você. E eu lembro que O Nome do Vento também foi um dos livros que me marcou bastante. A gente quer que a história finalize, mas a gente entende que o autor é o dono da história e não a gente, mas isso não tira em nada o quanto que é gostosa a leitura de O Nome do Vento. Então, O Nome do Vento, por Patrick Rothfuss, é um outro livro que eu gostaria de apagar a memória e lê-lo de novo. Outro livro que eu gostaria de ler pela primeira vez, do Ken Follett, se chama Queda de Gigantes. E A Queda de Gigantes é o primeiro livro de uma trilogia chamada O Século. Queda de Gigantes começa em 1913, se eu não me engano, e contaria a história da Primeira Guerra Mundial. Mas conta a história da Primeira Guerra Mundial do ponto de vista de 5 famílias de nacionalidades diferentes. Então ele conta tem um personagem americano, tem um personagem russo, tem um personagem francês, tem um personagem alemão, para a gente poder ter, a gente conseguir saber como é que se desenrolou a guerra na perspectiva de cada um desses personagens. E é muito interessante porque os 3 livros, a trilogia, Queda de Gigantes, O Inverno Sem Fim e Eternidade por um Fio, é a trilogia e conta o século inteiro. Então significa que, de acordo com os livros vão avançando, a família que a gente está acompanhando vai avançando também. Então, o terceiro livro são os descendentes do primeiro livro. Então é muito legal ver como que se relaciona e tal. E o Queda de Gigantes, para mim, foi o primeiro livro que abriu as minhas portas para o Ken Follett e para a ficção histórica como uma coisa muito legal. E essa é uma trilogia que eu falo, porra, ia ser legal ler de novo, não só pela primeira vez, como ler de novo relembrando, mas ler pela primeira vez tem um gostinho especial, assim. O próximo livro que eu gostaria de ler pela primeira vez é A Guerra dos Tronos, o primeiro livro das Crônicas de Gelo e Fogo por George R.R. Martin. E eu digo isso porque eu li A Guerra dos Tronos quando começou a série da TV, eu gostei bastante, eu falei, não, quero saber o que vai acontecer tudo antes da hora, deixa eu ler os livros, tal. E eu passei muito batido, eu acho, porque na minha memória eu não lembro de tanta coisa do livro, o que eu lembro é que mais ou menos por cima, assim, significa que eu tava com tanta gana de acabar a história para saber o que ia acontecer na série, de TV, da HBO, que talvez eu tenha pulado algumas coisas que teria sido muito interessante, não pulado, mas prestado atenção em coisas que eu deveria ter prestado atenção. E ler pela primeira vez, sem saber a história, sem saber a série, inclusive, eu acho que ia ser sensacional, assim. Então, A Guerra dos Tronos, por George R. R. Martin. Eu ia ficar com raiva que não ia ter o final, ia parar no 5º livro, provavelmente, mas imagina ler As Crônicas de Gelo e Fogo sem saber nada da série, sem saber nada da história. Deve ser uma experiência incrível. Então, As Crônicas de Gelo e Fogo é uma série que eu gostaria de ler pela primeira vez de novo. Outro livro que eu acho que ia ser muito legal ler pela primeira vez é Dexter, A Mão Esquerda de Deus. Dexter, não sei se vocês sabem, tem até a série de TV. Dexter é um psicopata que ele foi criado por um policial. E o policial, ele não consegue suprir, ele não consegue reprimir a necessidade que o menino tem para matar. Então, o que o policial faz se você não consegue não matar, que é uma coisa ruim, eu vou fazer que você só mate pessoas ruins. Então, o Dexter é um psicopata que trabalha para a polícia, porque o pai dele também foi policial. E ele precisa matar, ele tem essa urgência de matar, só que ele só encontra assassinos, estupradores,
pra poder matar esses caras ao invés de matar pessoas do bem, assim, do dia a dia, sabe? Então é muito legal ver a história pela perspectiva do Dexter, como que ele enfrenta o mundo ali. E lendo pela primeira vez, sem entender direito tudo isso, e você, né, entendendo aos poucos o que tá acontecendo. Pô, o cara é psicopata, mas ele é um psicopata do bem, porque ele mata pessoas. Mas ele não. Mas matar é ruim. Sabe? Então, tipo, é muito interessante como você vai, né? Associando as coisas que vão acontecendo. Então, Dexter, A Mão Esquerda de Deus é um livro que eu gostaria de ler pela primeira vez, sim. De novo. Outro livro que eu gostaria de ler pela primeira vez é O Império Final, por Brandon Sanderson, o primeiro da trilogia de Mistborn. E eu digo isso porque esse foi o primeiro livro de fantasia que eu li que tem um sistema de magia mais sofisticado. Então a gente está ali numa realidade onde que tem um imperador muito ruim, a gente está num mundo onde que tem alomância, que as pessoas têm capacidade de extrair magia de ferros diferentes, então de metais diferentes, né? Não de ferro, ferro tem um específico, aço tem outro, estanho tem outro, sabe? Então cada ferro diferente, cada metal diferente tem uma propriedade que a pessoa que faz alomância consegue atribuir. Então, eu ingiro esse tipo de metal, eu consigo empurrar coisa. Eu ingiro outra coisa, ficar forte, pulo alto. Então, foi o primeiro livro de fantasia que me apresentou esse tipo de sistema de magia. Eu lembro que foi muito legal, eu ficava pensando, né, o que cada metal faz, essa pessoa, como é que a pessoa pode se livrar de situações usando a magia. Então eu lembro que foi uma experiência muito positiva, porque justamente por isso, primeira vez com um sistema de magia dessa forma e antecipando o que eles podiam fazer antes de poder fazer, porque eu ficava decorando, não, esse metal estanho faz ela ficar forte, esse aqui faz ver melhor, então ele pode fazer isso, pode fazer aquilo. Então eu lembro que a experiência de ler o livro e aprendendo aos poucos sobre os metais foi muito divertido mesmo. Outro livro que eu gostaria de ler pela primeira vez de novo é Battle Royale, por Koshun Takami. Battle Royale, a gente tá ali, né, num país asiático, distópico, onde que as crianças da 8ª série, se eu não me engano, são levadas por uma excursão, e nessa excursão elas são deixadas numa ilha e elas têm que se matar. Quem sobreviver no final é o vencedor. E esse livro é muito viciante por um motivo especial, que no final de cada capítulo tem a quantidade de sobreviventes que ainda tem ali naquela história. Então, sempre rola aquela vontade louca de tipo, aconteceu isso, quantas pessoas morreram nisso? E aí você vai no final, você vê quantas pessoas realmente estão vivas ali na história. Porque às vezes, explodiu tal coisa, aí mudou o capítulo, você não sabe, mas quantas pessoas morreram nessa explosão? Aí você quer ir lá ver quantas pessoas realmente ainda estão vivas. Então, acompanhar os sobreviventes na história é uma atração por si só. E eu lembro que hoje em dia, se eu for reler, vai ser divertido, mas não vai ser a mesma coisa, porque eu já sei, né, a história que acontece. Lendo pela primeira vez, você fala, nossa, a menina tomou facada, mas não reduziu o número de sobreviventes. Então ela sobreviveu àquela facada. E aí, vai criando aquele suspense na história, e eu lembro que era muito divertido de acompanhar. Outro livro que eu gostaria de ler pela primeira vez de novo é A Companhia Negra, por Glenn Cook. A Companhia Negra foi a primeira Dark Fantasy que eu li, e a gente acompanha uma companhia, né, um batalhão de exército livre, então eles podem aceitar trabalho onde quiser, eles não estão atrelados a um reino específico, ou a um ducado, ou a um baronato, sei lá. Eles podem aceitar trabalho onde eles quiserem, e a gente acompanha Chagas, que é o médico e cronista, analista da companhia, onde que ele escreve o que está acontecendo. E foi a primeira Dark Fantasy que eu li, e foi muito interessante porque é muito relatos de guerra. Significa que tem muita coisa sem explicação ali. É como se você estivesse numa guerra. O seu general, ele não te explica tudo o que está acontecendo. Ele fala, vão lá e faz isso. E é mais ou menos isso que acontece na história com o Chagas. E a primeira vez que eu li, eu ficava meio que, falta algumas coisas a explicar aqui nesse meio. Como é que existe esse tipo de monstro? Ou por que tá fazendo isso? E essa é a cabeça de pessoas que, né, lê fantasia épica, onde o narrador é aquele terceira pessoa que entende tudo o que está acontecendo. Ali não, é a primeira pessoa, o Chagas está aprendendo junto com a gente o que está acontecendo. Então muitas coisas do que ele descreve
são coisas que ele tá vendo ali pela primeira vez também. Então ele não vai saber explicar pra gente e a gente vai ficar muitas vezes sem explicação. Mas isso que é divertido e é isso que é legal, porque o Glenn Cook já foi um fuzileiro naval, né, na vida real, e ele trouxe essa experiência também pro livro. E quando você tá lendo ali, você fala, porra, eu imagino que deve ser assim mesmo que o soldado de um exército deve, né, enfrentar as coisas também, né? Porque o alto escalão vai saber das coisas, vai mandar eles fazerem as coisas que eles têm que mandar, e o soldado lá, o cara que está mais embaixo, só vai fazer e cumprir ordem. Então essa que é a diversão ali do livro e acompanhar o Chagas ali na Companhia Negra. Esse é outro livro que eu gostaria de ler de novo pela primeira vez. Antes de ir pro último livro que eu gostaria de reler pela primeira vez, eu sei que você pode pular se quiser, mas eu queria só relembrar que o meu livro, O Reino em Ruínas, está com um projeto ativo no Catarse, que você pode ser um apoiador ou uma apoiadora agora mesmo, clicando no link aqui na descrição. Ia fazer todo mundo muito feliz mesmo. Agora vamos para o último livro que eu gostaria de reler, que é A Canção do Sangue, escrito por Anthony Ryan, que é esse livro aqui, que foi uma das minhas leituras mais legais desse ano, inclusive. Tem muita coisa que você lê nesse livro que você precisaria reler para poder associar. Então, tipo, no final tem uma surpresa que você fala, porra, então desde aquele momento isso vem acontecendo e eu não notei? Aí você quer reler para você ver realmente se existia isso mesmo, se faz sentido e puta, faz sentido. Agora, ler pela primeira vez tem sempre um sabor maior ali para aquela história. E tá aí, são os 10 livros que eu gostaria de reler pela primeira vez. De novo, não é, se é a primeira vez não é releitura, tô ficando confuso quando eu falo isso. Conta aí quais livros você gostaria de ler pela primeira vez de novo. Espero que você tenha gostado desse vídeo, espero ver você no próximo. O Reino em Ruínas, hein? Tchau.